A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto alternativo de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos com a André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Inclusive, esse projeto foi aprovado em caráter terminativo e vai para a Câmara, né, Anelli? Bem-vindo. Exatamente, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Tudo isso tem um pano de fundo político, porque trata-se então de um projeto no Senado que é relatado pelo senador Renan Calheiros, adversário político em Alagoas, direto de Arthur Lira, que é o relator de um projeto semelhante enviado aqui pelo Palácio do Planalto, lá para a Câmara dos Deputados. Então, nesse momento, o que acontece é a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos dessa medida de autoria do senador Eduardo Braga, que, nas palavras dele, estava dormitando lá na Comissão de Assuntos Econômicos desde 2019. A partir, então, deste ano, essa medida ganhou a relatoria de Renan Calheiros. Renan Calheiros apresentou o relatório dele às pressas. Esse relatório foi colocado em votação ainda no dia de ontem da Comissão de Assuntos Econômicos, mas o senador aqui do Distrito Federal, Isalci Lucas, pediu vista, um prazo, então, para que pudesse analisar melhor esse texto. O presidente interino da comissão, que é o senador Rogério Carvalho, concedeu esse prazo, mas um prazo muito curto, de menos de 24 horas. E aí, então, a Comissão de Assuntos Econômicos acabou marcando uma nova reunião, que já foi realizada hoje pela manhã, e nessa reunião, então, aprovou esse texto que é bem semelhante àquele enviado pelo governo federal. Isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Atualmente, essa isenção é equivalente a 2 salários mínimos, cerca de R$3.030 por mês. A justificativa dos senadores é que o projeto estava parado lá na Câmara dos Deputados, aquele que foi enviado então pelo Executivo, e que por isso precisava o Senado dar encaminhamento a essa medida que é bastante semelhante e que foi apresentada bem antes daquela que foi enviada pelo Poder Executivo. O que acontece agora, então, é que como esse projeto no Senado já tramitava em caráter terminativo, ele foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, não precisa passar pelo plenário, a não ser que haja algum tipo de recurso apresentado no Senado, algo que ainda não aconteceu, pelo menos por enquanto, e agora então ele vai ser encaminhado à Câmara dos Deputados. A Câmara, por sua vez, o projeto relatado pelo deputado federal Arthur Lira, ex-presidente da Casa, já foi inclusive pautado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e deve ser votado no dia 1º de outubro. Fica então, Evandro, você que está aqui assistindo ao 3 em 1 na Jovem Pan, aquela disputa política, justamente então para ver quem tem o protagonismo dessa medida que tem amplo apoio popular. Exatamente, André Anelli. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bruno Musa, o governo consegue então atingir o seu objetivo numa das principais propostas de campanha e que no meio de tudo esse turbilhão de temas e assuntos que estavam sendo discutidos ali, se encaixa agora esse aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Um projeto bastante popular que a gente já esperava que fosse aprovado, porque que parlamentar que gostaria de dizer para a população que não quer que as pessoas paguem menos impostos e tenham ali o seu salário de uma maneira mais rechonchuda, digamos assim, sempre que ele cai. Agora, como é que você avalia também as contas que precisarão ser feitas? E você confia no planejamento do governo federal, porque é a arrecadação que deixa de acontecer. Tem o lado positivo, que isso, claro, vai fazer com que as pessoas tenham uma renda melhor, e isso é muito interessante. Por outro lado, é preciso haver um planejamento do poder público. E esse planejamento, no teu ponto de vista, acontece? Obviamente não é por ideologia, mas não tem uma vírgula que eu confie nas contas desse governo, até porque os números não batem. Se você entra, por exemplo, em dados do Banco Central, em dados de determinado ministério, por exemplo, da Economia, da Fazenda, os dados não batem. Eu que produzo bastante conteúdo e estudo para passar para os meus clientes sobre isso, às vezes os dados são tão díspares que você não sabe em qual ministério você tem que confiar. O primeiro ponto que eu queria falar sobre isso, Evandro, que é no campo aqui filosófico da coisa, isso daria vários programas. Eu sou contra a existência de imposto forçado, a tomada do capital forçado, mas, de novo, esse é um outro lado. Portanto, falar sobre aumentar a isenção da tabela do imposto de renda, eu sou amplamente favorável. É importante, porque para aqueles que não conhecem bem,
A inflação nada mais é do que deteriorar o seu poder de compra, a tua moeda valer menos. Então, se você não corrige a tabela do imposto de renda, você será tributado, só que o teu poder de compra está sendo corroído pela inflação ao longo do tempo. Então, você precisa fazer essa correção. Isso, para mim, condição obrigatória. Deveria ser até muito mais. Só que aqui entra o X da questão. Quando ele deixa mais pessoas isentas e ainda abrange um percentual importante da população brasileira, ele precisa cortar os gastos, porque ele vai abrir mão de receita. E aí começam os dados que eu te falei. Em algumas fontes eu acho que isso abriria a mão, eu encontrei que isso abriria a mão entre 25 e 45 bilhões. Como é que você pode errar numa margem dessa? Imagina se você na tua empresa fala, minha margem pode ser entre 20 e 40. Se for 40 você quebra, se for 20 você passa de ano. Como é que pode ter uma ampla margem de erro nesses números? Então, o que torna não confiável esses números. E a questão é, como é que eles fazem, então, já que eles vão abrir mão dessa arrecadação, seja ela 20 ou 40, da onde eles vão cortar? Não vão cortar, eles estão aumentando os gastos. Falaram, inclusive, essa semana de aumentar os gastos com Bolsa Família, com gás gratuito, que não existe nada grátis. Enfim, o que eles vão fazer? Aumentar a receita, via impostos. Só que a economia está desacelerando. A economia desacelerando, arrecada menos impostos. Como é que eles vão fazer? Arrecadar, buscar aumentar impostos, como vem fazendo já desde o começo do Lula 3. Ou seja, não tem mágica. Eles te dão 5, mas já tomaram 10 do teu bolso sem que você perceba. É o que eu sempre falo e termino. Eles quebram a sua perna, te oferecem uma muleta a 10 vezes sem juros e você agradece porque foi 10 vezes sem juros. Eita, Felipe Monteiro, você concorda com o Bruno Musa? Empate, né? Mas no todo, não. Por quê? Não. E em que parte você discorda? Primeiro que, filosoficamente, como ele colocou aqui, já iniciando sua argumentação, é contra imposto. Como é que você, numa sociedade, consegue dar para a população segurança pública, educação, saúde? Como é que você consegue fazer isso? Só com o tributo. Só com o tributo. Em relação ao tema que a gente está falando aqui agora, né, é uma justiça tributária e social necessária, né? Você fazer isenção das pessoas que recebem até R$5 mil, né? E no Brasil se paga muito imposto sobre o consumo e pouco imposto sobre a renda, né? Quando você compara o Brasil com o resto... Quando você compara o Brasil com o resto do mundo, por exemplo, você vê que a Dinamarca, por exemplo, cobra 53% de imposto de renda. Estados Unidos, 37%. França, Alemanha, 45%. O Brasil, a alíquota máxima é 27,5%. Só que lá o imposto da empresa é muito mais baixo do que isso cria distorções, né? E cria injustiça tributária no Brasil. O que eu gostaria de ver no Brasil, na verdade, é mudar o sistema, né? Pagar pouco imposto sobre o consumo. Por isso que o Brasil tem um IVA tão alto, de cerca de 28%, né? Porque o imposto sobre o consumo é uma bizarrice do Brasil. Você compra um carro, tem mais de 50% de imposto, né? Tem que reduzir drasticamente o imposto sobre o consumo e aumentar o imposto sobre a renda. Eu sou a favor de que ganha muito, pague 50% de alíquota, né? Qual o problema disso? Brasil. Agora, Não tem nenhum problema disso. Então, eu vejo que essa decisão do governo de colocar a bandeira de isenção do imposto de renda para ganhar até R$5 mil, uma bandeira acertada, e todos os senadores e deputados têm a tendência de ir favorável a essa medida. 4h26. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, até já. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. Olha, bom, Pepe, primeiro que a carga tributária brasileira não é essa maravilha baixa aí comparativamente a outros países, né? Não é 27,5%, não. Imposto de renda não, tudo bem. Imposto de renda é verdade, mas tem outros impostos. Na hora que você soma tudo isso, né? Pelo menos a gente está falando de 34%, há cálculos que chegam até 40%. Não, quando você soma tudo isso, que eu falei, tem que diminuir a carga tributária, somando todos os tributos. E a eficiência tributária aqui é muito ruim também, né? Você paga muito imposto e tem pouco de volta. Agora, de qualquer maneira, se o governo vai por esse caminho, do qual eu concordo, né? De você isentar as pessoas até R$5 mil, eu concordo desde que haja corte de gastos, desde que haja uma contrapartida fiscal. Lógico. Sabe por quê? Porque se não ocorrer isso, Pepe, a piora do gasto público vai elevar a taxa de juros, desacelera a economia. O gasto público elevado pega na inflação, que também é um imposto, como o Musa aqui trouxe, o que prejudica a sociedade. Então, o pobre, ele vai ter uma ilusão, porque ele está sendo isentado nos R$5 mil, mas ele está sendo penalizado, Pepe, pelo aumento da inflação e pelo aumento da taxa de juros.
Só um ponto eu vi muito que o PP rápido. discordou de tudo, enfim, já vou abrir um espacinho para você novamente. Muito rápido, só para as pessoas refletirem a respeito. O imposto, a inflação, ele é o imposto mais perverso que tem. Ele não precisa da aprovação do legislativo, o governo consegue inflacionar a sua moeda, como ele arrecada tributos sobre o consumo, como isso o PP falou, quando a inflação vem, os preços sobem, ele arrecada mais. Portanto, a gente perde poder de compra e eles arrecadam mais. E aí eles entram com medidas populistas para dizer que a culpa é de empreendedores, a culpa é de vendedores, etc. E nunca a culpa é dele, porque a inflação é um fenômeno monetário. E quem controla a moeda é sempre o governo, portanto, a culpa é dele. PP, bem rápido, por favor, vai lá. Não, eu discordo de tudo que foi falado aqui. Tem que ter mais gasto público, investimento público. O problema não é investimento público e gasto público. O problema é gasto público, investimento público mal feito, mal planejado. E é impressionante que você vê que falta criatividade nos economistas de direita que estão do meu lado aqui. Né? Achando, por exemplo, que aumentando o poder de compra da população irá aumentar, de certa forma, a inflação. Não. Se o governo, por exemplo, investir no lado da oferta, fazer com que mais empresas surjam, que mais pessoas consigam ter o próprio negócio, o que vai acontecer? Mais oferta, equilibra com a demanda. Da noite pro dia você consegue aumentar a capacidade produtiva do país. É fácil, né? É óbvio. Você constrói empresa de energia elétrica, estrada, da noite pro dia. Você resolve isso. Que não dá, né, Filipão? Pô. Olha esses dois